Fim de semana chegando, né? Preocupação, por falar em curtir, né? Tem o outro lado da moeda, dos poderes públicos municipais em relação à fiscalização e também o cumprimento, claro, das normas sanitárias. Mas com liberações desse fim de ano, né? O Ministério Público do Estado questiona agora os poderes de fiscalização como sendo aplicados na rotina, no dia a dia de todos nós. Sobre esse assunto a gente vai falar agora com o promotor de justiça do Ministério Público, Douglas Roberto Martins. Promotor, obrigado por estar conosco. Como é que o Ministério Público enxerga agora os novos passos na condução diante da pandemia? Boa tarde, Polito. Boa tarde a todos e todas que acompanham o Balanço Geral. O Ministério Público tem acompanhado desde o início essa política de enfrentamento à pandemia aqui no Estado e, a partir desse movimento de liberação e aposta nos regramentos para fazer a contenção da transmissão aqui no Estado, nós entendemos que há uma maior responsabilidade, digamos assim, sobre os órgãos de fiscalização do Estado. E, por conta disso, o acompanhamento do Ministério Público também tem sido feito em relação ao trabalho que foi realizado por esses órgãos ao longo do final de ano e pensando também no restante desse período de verão e de férias que as pessoas se deslocam em maior quantidade aqui para o nosso litoral. Se olharmos friamente, promotor, em relação ao número de populacional, de moradores aqui da nossa cidade, do nosso estado, 7 milhões de habitantes, a gente pega exemplos curtos que aconteceram, a maioria esmagadora tem obedecido às regras fielmente, né? Essa estatística, essa avaliação, ela é feita de forma mais precisa pelos órgãos de fiscalização. Eu não tenho uma sistematização desse dado, mas a impressão é de fato essa, de que a maioria tem cumprido com os regramentos, tem tomado os cuidados, uso de máscara. Nós percebemos nas ruas que a maioria das pessoas faz o uso de máscara, e uma minoria é quem tem, de fato, descumprido e gerado com isso maior pressão sobre o nosso sistema hospitalar e contribuindo para a ampliação da transmissão aqui no Estado. Então, o trabalho da fiscalização deve ser intenso em cima desses estabelecimentos e dessas pessoas que resistem no cumprimento desses protocolos. O que a sociedade tem questionado e muitas vezes colocado na mesa para debate mesmo é a interferência entre poderes, né? Quer dizer, o judiciário muitas vezes colocando pedras na frente do governo do estado, que nesse caso é o poder executivo, ou vice-versa. Como é que o senhor entende essa relação para que haja de fato uma harmonia, para que as decisões possam ser tomadas com coerência, né? Essa fiscalização mútua entre os poderes, essa inter-relação das funções, ela sempre existiu e ela tem os seus limites constitucionais, ela faz parte do processo democrático. E os questionamentos, quando são feitos, são muito pontuais. Nós temos quase um ano de enfrentamento da pandemia e por parte do Ministério Público houveram apenas 2 questionamentos em relação à política como um todo adotada pelo Estado de Santa Catarina. E esses questionamentos são sempre voltados a questionar os fundamentos técnicos das decisões, seja quando houve a regionalização, em que aquele movimento não surtiu os efeitos que se esperava nas regiões que apresentavam uma maior classificação de risco sem que as medidas recomendadas pelos técnicos fossem adotadas, e também nesse momento em que medidas foram adotadas em contrariedade às recomendações técnicas do próprio corpo técnico do Estado de Santa Catarina. Então, esses questionamentos são pontuais e eles são importantes para também levar à população um esclarecimento a respeito dos motivos, das justificativas dessas decisões do poder público. Nas análises que vocês fizeram, também baseadas nas ações e na própria cobrança, né, por mais fiscalização e uma maior exigência, com um olhar mais cerrado, em todas as ações que têm acontecido no nosso estado, é preciso levar em conta, promotor, que também não há tantos fiscais assim, né? Exemplo que acontece na vigilância sanitária da capital, de outras cidades grandes, inclusive da grande Florianópolis. Isso tem sido levado em conta também? Nesse primeiro momento, nós estamos buscando essas informações, essa quantificação das ações que foram realizadas nos períodos de Natal e Ano Novo. A partir dessa resposta, desses números, é que vai ser possível fazer uma análise. E, evidentemente, que com os dados, com as informações, se houver a possibilidade de uma interpretação no sentido de que faltou fiscalização, de que ela precisaria ser mais intensa, evidentemente que cada promotoria de justiça vai buscar
os melhores caminhos para melhorar esse trabalho, né? E dialogando e ouvindo aquilo que as equipes e os órgãos de fiscalização enfrentam de dificuldade nesse processo, que a gente sabe que não é um processo fácil, é um número muito grande de atividades, fora as atividades de rotina desses órgãos, eles ainda têm mais esse desafio do enfrentamento dos protocolos sanitários relacionados à pandemia. Com a gente ao vivo, o promotor de justiça do Ministério Público aqui de Santa Catarina, Douglas Roberto Martins. Promotor, obrigado por estar com a gente, força total nas ações aí, acima de tudo, obrigado. Obrigado, Polito, obrigado a todos e todas que nos ouvem. O Ministério Público está sempre à disposição e trabalhando em prol da saúde e da vida do catarinense. Obrigado. Obrigado, promotor. Uma ótima quinta-feira.